Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o filme sobre Bolsonaro que vai ser feito lá em Hollywood, né? Nos Estados Unidos será feito um filme chamado Dark Horse, Cavalo Negro, né? Que é a história do Bolsonaro, que conta como ele saiu de um candidato totalmente irrelevante para ganhar as eleições em 2018, né? O filme vai ser lançado, esperam, ano que vem, 2026. Um time muito bacana, né? Olha que coisa curiosa, né? Eu ainda estou meio preocupado com essa história, porque você sabe, a gente está acostumado aqui no Brasil, a classe artística sempre espizinha à direita, né? Sempre tem o filme lá, o Dois Filhos de Francisco, do Lula, né? Que foi feito e coisa e tal. Os filmes da esquerda o pessoal adora aqui no Brasil, faz festa e não sei o que lá. O pessoal da direita aqui é retratado sempre como vilão, mas não sei, quem sabe lá nos Estados Unidos como é que vai ser a história disso daí, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por William, o petista de direita, Otaku Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, pois é, teve um filme já sobre o Lula, né? Feito aqui no Brasil pelo pessoal da Lei Rouanet, né? É lógico que eu vou fazer filme sobre o Lula. A Lei Rouanet, o pessoal dá dinheiro pra caralho pra esses artistas, um monte de artista esquerdista que tem aqui no Brasil. Não, um monte de artista não. Um monte de gente que acha que é artista, porque artista de verdade tem público, né? Esse pessoal aqui no Brasil acha que é artista, mas não tem público nenhum, só ganha dinheiro com a Lei Rouanet, só ganha dinheiro com o pessoal da esquerda financiando as besteiras que eles fazem, né? Então, já teve o filme do Lula aqui, agora vai ter o filme do Bolsonaro. Olha que coisa, mas o filme do Bolsonaro é diferente, vai ser lançado lá nos Estados Unidos contando a trajetória do Bolsonaro, que você parar pra pensar, é uma trajetória bastante impactante realmente, né? O cara começou como um militar lutando por melhores condições para os militares e acabou subindo na política, crescendo aqui no Rio de Janeiro, sempre teve uma ala muito grande, sempre teve um apoio muito grande aqui no Rio de Janeiro. O Bolsonaro sempre ganhou tudo quanto é eleição aqui, mesmo na Zona Sul, né? O pessoal sempre gostou muito do Bolsonaro aqui. Agora, ele ganhou realmente relevância por ser o cara que enfrentou sempre o Lula, né? De novo, eu não sei qual vai ser o tom do filme, eu sempre fico preocupado com essas coisas. O pessoal fala aqui, ó, não porque... Olha só como é que o pessoal está dizendo aqui. Ó. Nos Estados Unidos foi dada largada para a produção de Dark Horse, filme que vai narrar a trajetória política do Bolsonaro com previsão de estreia em 2026. Segundo o jornalista Newton Carauta, na última semana foram testados atores para os papéis dos filhos Flávio, Carlos e Eduardo, e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Os nomes vêm sendo mantidos em sigilo e os atores assinaram contratos de confidencialidade, uma praxe em Hollywood. As filmagens terão início em outubro e em locações no Brasil e na Argentina. Ih, caramba! Produzido pelo americano Michael Davis e dirigido pelo Cyrus Noristache, Dark Horse vai retratar Jair Bolsonaro como um herói, amenizando as polêmicas e controvérsias que rondam o ex-presidente. O filme explora a fase da história em que o ex-capitão do Exército se torna favorito nas eleições presidenciais de 2018. Ou seja, toda a luta dele contra o PT. Isso é uma das coisas que mais me incomoda na direita, porque tem muita gente que fala, não que... O pessoal do antagonista adora falar isso. Não, porque a direita está refém do Bolsonaro, que não pode, que tem que abandonar o Bolsonaro, que enquanto a direita... Como se o Bolsonaro fosse um acidente de percurso, fosse uma pessoa ali da direita que não tem importância. Quando a verdade é a seguinte, ele agregou a coisa desde o início. Cara, eu tava no primeiro protesto que teve aqui no Rio de Janeiro contra a Dilma, no dia 14 de novembro de 2014. 2014. A eleição da Dilma foi em outubro de 2014. Em 14 de novembro de 2014 teve um protesto na praia de Copacabana. Tinha 6 pessoas no protesto. Eu tava lá. E o Bolsonaro tava lá também. Das 6 pessoas... 6 estou exagerando. Tinha pouca gente. Era um protesto pequeno. Tinha pouquíssima gente lá. O Bolsonaro tava lá. E depois daí você só viu os protestos contra o PT nos anos seguintes, crescendo e coisa e tal. Aí surgiu o MBL, surgiu Vai Pra Rua, surgiu essa turma toda. Mas essa turma toda tá achando que eles são os grandes antipetistas da parada, quando não, né? Eles não estavam desde o início. O Bolsonaro já é antipetista há muito mais tempo. E esse é o ponto que eu falo para vocês. Esse tipo de coisa penetra na opinião pública, né? O Bolsonaro tem os seus defeitos. Eu sempre critiquei Bolsonaro por vários aspectos, vários posicionamentos dele. Critico ainda hoje.
Acho um absurdo a posição dele com a questão de fertilizante da Rússia. Não precisamos de fertilizante sujo de sangue. Ah, mas vai foder o agronegócio. Então o agronegócio será fudido sem fertilizante. Não pode comprar fertilizante sujo de sangue. Critiquei e continuo criticando ele por isso. Critico a posição dele nas urnas eletrônicas. Acho que as urnas eletrônicas não tem problema nenhum, não tem lógica nenhuma essas acusações que ele faz, e aí faz com que ele perca apoio entre as próprias pessoas, porque o pessoal fala, já que a urna eletrônica não serve para nada mesmo, por que eu vou votar? Né? Por que eu vou sair domingo cedo de casa para apertar os botãozinhos e fazer pili-pipi se a urna eletrônica vai dar errado, né? E a outra terceira coisa que eu não gosto do Bolsonaro é essa paixão dele pelos militares de 64, né? Eu acho que foi um erro 64. Não tem coisa positiva, né? Os milicos de 64 fizeram merda mesmo, né? Concordo que teve muito exagero, que muita gente foi processada sem ter realmente tanta culpa assim no final das contas, mas a verdade é que já passou, coisa de 20 anos atrás, e é uma besteira lutar esse negócio, e no final das contas foi um erro de qualquer jeito. Discordo do Bolsonaro nessa questão dos militares também. Mas tirando isso, eu concordo principalmente com a parte econômica, e muitas das pautas do Bolsonaro eu concordo também, e mais do que isso, né? Eu vejo que ele é um cara que tem projeção no povo. É isso que as pessoas não entendem, né? O povo vota nas pessoas não é com base nas ideias bacanas, vota com base na identificação com a pessoa. O Bolsonaro representa esse sentimento antipetista. E aí fica esse pessoal eternamente... Já viu aquele papo? Quem foi que falou isso? Eu não lembro quem falou esse negócio. Mas teve um cara desse aí que falou, não, que a gente tem que descolar do Bolsonaro mantendo os votos do bolsonarismo e não sei o que lá. E esse pessoal com essa ideia, meu amigo, tem um monte de gente com essa ideia. Toda a ideia da direita no Brasil é essa. Não temos que descolar de Bolsonaro mantendo os votos do bolsonarismo. E o pessoal se ferra completamente, né? Não consegue fazer isso. Por quê? Porque acham que o Bolsonaro é meramente um acidente de percurso, que é um negocinho que aconteceu ali que não tem... Não, o Bolsonaro tem uma história nesse negócio, ele tem uma trajetória, existe uma identificação do público com a posição do Bolsonaro que é muito importante. Não adianta você chorar e reclamar, espernear, você não gosta do Bolsonaro? Então, meu amigo, se contente com o Bolsonaro, é isso daí, é o que tem na direita no Brasil, não tem outra pessoa não tem outro nome não. Aí, enfim, estão dizendo aqui que a diretora de elenco, a Rick Maslar, foi nomeada para a tarefa de escolher atores ideais para interpretar os personagens do filme. Além da semelhança física, a produção tem enfrentado dificuldade para encontrar intérpretes que falem inglês com sotaque brasileiro. Pô, Pedro Pascal, cara, o Pedro Pascal é um bom nome aí, já pensou Pedro Pascal interpretando o Bolsonaro? O pessoal vai ficar lá. Sabe quem podia interpretar o Bolsonaro também? Aquele cara, aquele ator brasileiro, como é que é o nome dele? O Wagner Moura. Tu já imaginou, cara, o Wagner Moura tendo que interpretar o Bolsonaro? Eu ia achar muito engraçado isso. Bom, vamos ver a coisa, né? Isso vai contar a história da facada e coisa e tal. Eu fico me perguntando como é que eles vão contar o caso da briga com a Maria do Rosário, né? Vai ser interessante esse filme, achei legal, achei interessante isso daqui. Muito mais interessante que o filme de baba-ovo do Lula lá, feito pelos artistas da Lei Rouanet aqui no Brasil, que ninguém viu aquela porcaria daquele filme. Esse aqui tem chance de ser um filme mais visto, né? Chance de um filme mais interessante, né? Olha que coisa. Sim, e não esqueça das manifestações que tem hoje, hein? Hoje tem manifestação muito importante, dia 3 de agosto, manifestação, a gente tem que mostrar um número muito grande porque o mundo inteiro está olhando. O pessoal está comentando muito forte lá fora a questão da sanção da Lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. A gente tem que mostrar de que lado está o povo brasileiro. O povo brasileiro está a favor dessas sanções.